Voltamos então com a terceira palestra dessa tarde do nosso último dia do Congresso Mild Home. São 3 dias de 24 palestrantes trazendo informação de qualidade. Os melhores profissionais que eu conheço estão todos nesse congresso, as melhores empresas apresentaram seus cases aqui, e eu não podia deixar de trazer agora essas duas palestras no final, tanto do Marcel, da MG Homes, como da Silvia Scali, da Scali Mendes. Essa parceria nossa começou já faz tempo, porque eu vou abrir o parênteses aqui e já vou explicar, para se você entrou agora, você não está sabendo. A nossa ideia nasceu lá em 2019, né? Eu conto isso num vídeo que está lá no YouTube do Mild Home, que é a ideia que a gente ia fazer o primeiro congresso em 2019, acabou não dando certo aqui em Campo Grande, passamos em 2020 para Piracicaba, em parceria com o IPEF, e lá a gente ia fazer a ideia era essa, era o congresso e mais um workshop online. O que a gente ia fazer no workshop online? Ia trazer o Martins Santos da Costa, da Argentina, para mostrar e fazer um workshop sobre construção de uma casa de madeira roliça de eucalipto tratado, e a outra seria o espaço IPEF. Se você entrar lá no YouTube do Mild Home, você vai ver também todo esse espaço IPEF, como foi idealizado, tem todo o layout lá, tem uma palestra, tem um bate-papo com a Silvia explicando como é que foi feito esse conceito. Tem vários vídeos lá do Marcel, tem vários vídeos lá da equipe da MG, da Silvia, da Scali Mendes também. Então, a ideia era essa. Então, o Marcel e a Silvia são os parceiraços do nosso Mild Home, e eu não podia deixar de ter vocês nesse congresso, e por isso que eu deixei vocês para o final, porque, como você brinca, parceiro é parceiro. Então, eu queria aqui destacar, agradecer do fundo do coração todo o trabalho que vocês fizeram. Pena que a Covid, que a gente imaginou que ia acabar antes, a gente ia fazer isso, não deu certo, o IPF está fechado, continua fechado ainda. Vamos ver se em 2022 a gente consegue fazer esse workshop, que é o grande sonho, essa grande ideia que eu pretendo fazer. E aí, falando já de nova norma técnica sobre o Wood Home, a NBR 16936, que vem aí, que vai ajudar muito o wood frame, e todo mundo pergunta: o que é o wood frame? Eu sempre falo assim: você assiste o Irmãos à Obra? Pronto, então já ajuda muito ter esse programa de televisão. Mas para você entender mais, se você não entende, eu faço questão de dar aqui, então, meu boa tarde, Marcel Gulo. Eu estou louco para ouvir a sua palestra também, porque você fala tudo que tem direito sobre o wood frame. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa, por esse evento fantástico, a você e toda a sua equipe. E obrigado aí a todos os palestrantes, Kalil, Akemi, foi fantástica, parabéns aí a palestra de vocês. E obrigado a todos aí que estão, né, acompanhando, é fantástico saber, né, que cada vez mais as pessoas estão se interessando pela construção na madeira, que eu falo, é tudo de bom. Então, vou aproveitar, já que você falou, vou aproveitar, ler o seu rápido currículo aqui. Marcel Gulo de Oliveira foi diretor da empresa Madeval, que conta com mais de 30 anos de experiência no mercado de formas prontas de madeira para concreto. Foi presidente fundador da empresa Brasviga, também no ramo da construção civil, que fornece escoras metálicas para cimbramento, escoramento e travamento de lajes, pilares e vigas. Presidente fundador da empresa MG Gulo Homes, nos Estados Unidos, onde residiu por 5 anos. Presidente fundador da empresa MG Homes, especializada em construções de wood frame e na inovação do mercado imobiliário brasileiro. Ele é advogado, você acredita? Historiador, administrador de empresas, empreendedor e investidor global. O que mais você faz? O rapaz não para um minuto. Posso arranjar uma coisa que eu fico louco, Paulo. Vamos lá, o tempo é seu, a palestra é sua. Obrigado, Paulo, obrigado. Olha, gente, essa minha palestra é uma introdução mesmo ao wood frame, porque ao longo do tempo aí dessa minha carreira com o sistema, eu percebi que a dúvida de vocês é a dúvida de todos. Todos chegam para mim com as mesmas perguntas. Desempenho contra fogo, o cupim vai comer minha casa, o vento vai soprar, vai sair voando que nem os 3 porquinhos. Então eu resolvi fazer um condensado de tudo isso e tentar responder essas perguntas básicas aí nesse curto espaço de tempo que a gente tem, mas eu espero que eu consiga ao máximo demonstrar para vocês o que é o sistema e por que ele é tão maravilhoso e tão usado assim em todo o primeiro mundo, tá? Então, pessoal, para quem não conhece wood frame, a própria palavra wood frame explica praticamente tudo, né? Wood, madeira, frame,
é a moldura, moldura de madeira. Então, veja que aqui a gente já quebra o primeiro preconceito sobre o sistema, né? Não é uma casa de madeira, como vocês estão vendo na foto, isso é uma casa de wood frame. Madeira, obviamente, é o componente principal do sistema, né? Mas a aparência final, o produto final, você pode deixá-la com cara de casa de alvenaria, com cara de casa de madeira, da forma como você quiser, tá? Então, é um sistema composto por madeira, não é uma casa de madeira. Porque aqui no Brasil, né, você fala casa de madeira, existe aquele certo preconceito. Então, eu gosto de quebrar já de cara esse primeiro preconceito. E por que o wood frame? O wood frame, nós não estamos inventando a roda, tá? A gente não é aventureiro. 80% ou mais das construções residenciais do primeiro mundo são feitas de wood frame, tá? Isso a gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, né, toda a Europa, Japão, Coreia, enfim, é coisa de primeiro mundo. O brasileiro está um pouco atrasado, mas a gente vai chegar lá. Mas aí vem a pergunta, por que madeira? Por que é tão bom assim, né, construir em madeira? Aí eu já puxo aqui, meu amigo Calil já falou, né, um pouco sobre isso também, mas nós temos aí a primeira coisa, né, que todo mundo já questiona, que é o impacto ambiental da construção civil. Tá? Tem um site, gente, que se vocês puderem entrar, do jornal The Guardian, que é um jornal extremamente bem conceituado da Inglaterra, e você consegue, entra lá, coloca assim, Carbon Countdown, que é a contagem regressiva de carbono do The Guardian. Eles montaram uma contagem regressiva real, tá, em tempo real, que demonstra o quanto o planeta está emitindo de CO2 na atmosfera e o quanto a atmosfera tem em tempo real para consumir tudo isso, para suportar tudo isso até ela acabar. Então, se vocês estão pensando que o apocalipse é algo longe de acontecer, na verdade, se vocês olharem para essa contagem regressiva, que quando eu fiz essa montagem estava em 18 anos, agora deve estar assim nos 16, 15 anos, vocês vão perceber que o fim do planeta ele está próximo de acontecer, e todos nós vamos acompanhar de cadeira cativa se ninguém tomar uma atitude, né? Então isso é bem preocupante. Eu tenho certeza que quando essa contagem chegar lá faltando uns 5 anos, obrigatoriamente todo mundo vai mudar, porque daí é aquela coisa, né? O pessoal acorda, né, no último minuto, e a ideia da construção na madeira ela vem totalmente favorável a reverter esse quadro, essa situação. Tá? Então, é o primeiro argumento assim, forte da construção na madeira. Outra coisa é que é um recurso sustentável, renovável. Então, existe um estudo, pessoal, que se você pegar toda a área de desmatamento do Brasil, esse mapa também de 2003, vocês imaginam que isso já está muito maior, né? Essa área cinza que vocês estão vendo são áreas de desmatamento, tá? Onde tinha uma mata nativa brasileira que foi devastada para a plantação de soja, de pastos, né? Colocação de pastos, enfim, todo o desmatamento que ocorreu, né, no Brasil. Se você pegar essa área cinza e pôr um pixel dele, um grãozinho de areia, um pontinho que é 1% dessa área cinza de desmatamento e plantar o pinos, daqui a alguns anos você tem uma floresta que conseguiria suportar e abastecer toda a construção civil do Brasil 100% se a construção migrasse 100% para madeira. Então você vê que o impacto, não existe impacto ambiental, né? É uma solução renovável que nunca acaba. Tá? O pinus, você planta, daqui a alguns anos você colhe, você consegue construir, planta de novo e assim, né, sucessivamente a gente vai caminhando. Eu morei, né, como o Paulo falou, 5 anos nos Estados Unidos, lá eu me aprofundei no sistema. Existem algumas diferenças, tá, do que se faz nos Estados Unidos, que se faz na Alemanha. Né? Aqui no Brasil, a norma brasileira está mais baseada no Eurocode, tá, que é o mais rigoroso do mundo. Então está mais próximo do que o alemão faz. Como o Paulo mesmo mencionou, né, você consegue entender um pouco do sistema, um pouco não, até bastante do sistema assistindo os programas, né, Irmãos à Obra, mas o que eles fazem é um wood frame mais simplista, eu chego a dizer, porque nos Estados Unidos eles levam tudo para campo
constrói em campo, né? E eles utilizam paredes de drywall dentro da casa. O código alemão, ele já leva toda essa construção para dentro de uma fábrica e as paredes precisam ser estruturais. O código brasileiro está baseado nisso, tá? Quando você tem paredes estruturais, você tem uma melhor distribuição de cargas, né? Então, assim, além do sistema ter um quarto do peso, né, do que comparado com a construção civil, você tem uma distribuição uniforme das cargas, porque as paredes suportam cargas, né? Então, quando chega lá embaixo, chega toda distribuída e você facilmente monta um radier e monta a casa em cima. Tá? O radier é um piso de concreto, tá? Não precisa daquela fundação profunda. Então, essa é a diferenciação. Meus amigos americanos, é muito interessante que eles chegam para mim e perguntam assim, tá, mas como que se constrói casa lá no Brasil? E eu falo, é alvenaria, né? É tijolo, cimento. Aí eles falam assim, não, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vocês pegam, então, a argila do solo, cozinham num forno, que hoje deve ser industrial, né? E depois você pede para um artesão, né, que nada mais é o pedreiro, nada mais é do que um artesão, assentar um por um para fazer uma parede de fechamento. E eu sou obrigado a responder sim, é assim que se faz no Brasil. E eles falam, meu Deus, então vocês estão na Idade Média. E é quase isso, gente. A nossa construção civil, na verdade, é um pouco pior. A leitura que eles fizeram não está equivocada. A realidade é um pouco pior. Se você pensar que o cimento, o tijolo, por exemplo, o tijolo foi inventado pelos egípcios há mais de 5.000 anos antes de Cristo. O cimento inventado pelos romanos lá por volta dos seus 3.000. Então, olha o tempo que nós estamos defasado na construção, tá? Então, quando você leva, principalmente no método alemão, né, dentro de uma fábrica, a madeira permite isso, a pré-fabricação, aí você ganha em tudo, em precisão, em velocidade, né? Você só ganha e mantém o mínimo possível do seu pessoal no campo. Isso é muito interessante. Outras vantagens com isso, que a industrialização, né, possibilita, são vantagens de precisão, flexibilidade, performance estrutural. Aí eu coloquei uma matéria da BBC Brasil que eu acho interessante, né, porque o pessoal fala, tá, mas a madeira é resistente? Sim. A madeira, se bem trabalhada, ela pode ser tão resistente ou até mais resistente do que o aço, né? Então, tudo a forma como você trabalha a madeira. Como eu já expliquei para vocês, a leveza, né? Você tem um quarto do peso da construção. Aqui exemplifica exatamente aquilo que eu acabei de falar sobre a fundação, né? Que os americanos tiram sarro. Que eles falam assim para mim também. Ah, não, mas espera aí. Você tem um sistema de pilar e viga lá. Aí você pega o pilar, a carga desce pontualmente, você tenta aprofundar isso aí no solo e literalmente pregar a sua casa no solo. Todo solo a gente sabe que tem movimentação, então vocês devem morar em casas com bastante trinco e rachadura. E eu sou obrigado a responder também sim. O brasileiro está acostumado a viver em casa com trinco e rachadura e ele não se incomoda com isso. Então, gente, o wood frame ele proporciona, né? O americano não está acostumado com isso. O europeu não está acostumado com isso. Você, ao distribuir essa carga pelas paredes, você faz um piso de concreto. E o piso de concreto, que é o radier, além de ele suportar tudo isso, ele funciona como ele está flutuando no solo. Então, o que acontece? O solo movimenta, a casa movimenta junto e não ocasiona trinca. Esse é um dos motivos, tá? Nem rachadura. E outro motivo é porque também a casa tem flexibilidade, coisa que a construção civil comum, né, convencional, de tijolo, concreto, ela é muito rígida. Né? Então, se ela movimenta, ela trinca. Tá? Você também consegue ganhar com canteiros de obras limpos, silenciosos, seguros, aí, que o Khalid mostrou bastante isso também, né? E se livrar um pouquinho dessa parte artesanal que é o nosso amigo, né, o pedreiro, assentando tijolinho por tijolinho. Né? O pedreiro, a figura do pedreiro, se vocês observarem, é uma figura que ela está ficando cada vez mais escassa no mercado. Né? É difícil você encontrar um pedreiro com menos de 40 anos, porque o filho do pedreiro já está fazendo engenharia, já está estudando, já está migrando para outras formas, né, de construção. Então,
Aí as pessoas perguntam, tá, mas você vai tirar o trabalho desse pessoal? Não, muito pelo contrário. A adaptação para o sistema wood frame é muito mais tranquila. Eu tenho, né, ex-pedreiros que trabalham na nossa equipe, e hoje eles dão graças a Deus que eles estão, né, fazendo casas de wood frame, porque eles passam mais tempo dentro da fábrica. Quando vão para campo, em poucos dias a casa está levantada e coberta, e daí, como é uma casa com isolamento térmico e acústico, eles não sentem tanto impacto, mesmo durante a construção, de calor. Né? Isso a gente vê muito, é muito comum nas nossas obras, né? A gente está fazendo casa, de repente tem um vizinho fazendo uma casa de alvenaria, aí você percebe uma movimentação dos pedreiros da casa vizinha entrando na nossa casa para tomar uma água e passar um pouco aquele calor. Então é bem interessante. Outro dia eu cheguei, estava lotado de gente, falei, nossa, o que são esses funcionários aí novos? Eles falaram, não, desculpa, nós estamos só emprestando sua casa aqui para descansar, que ela está mais fresquinha que a nossa. Isso é uma coisa muito, muito positiva para a gente, né? E o produto final do wood frame é fantástico, porque você ganha. Se você pensar, né, como o Calil previu, né, que eu ia falar sobre o conforto térmico, né, e acústico, realmente é isso mesmo. Não é só a velocidade da construção, precisão, mas também o produto final, ao longo dos anos, você tem uma casa que não tem variação térmica e também tem isolamento acústico. O que seria isso? Se você pensar que na alvenaria convencional, tudo que você tem lá dentro, todos os materiais são excelentes condutores de som e temperatura, né? O aço, o concreto, o tijolo. Você tem uma casa gelada no inverno e extremamente quente no verão, que você tem que ligar ar-condicionado, a sua maquininha do ar não vence porque fica brigando com aquela estrutura que está irradiando calor para dentro da casa, sua conta de energia vai lá na estratosfera, né? Acho que é a problemática de todos vocês, né? Ao passo que se você está numa casa de grifone que você isola totalmente do meio externo, principalmente termicamente, porque já começa pela madeira, além das mantas que a gente coloca por dentro, a madeira é um péssimo condutor, tanto de som quanto de temperatura. Então, o ganho é fantástico, porque você fechou sua casa, você isolou, você não está comunicando com o meio externo, a temperatura que está aqui dentro é a temperatura que vai ficar independente se está mais 50, menos 50 lá fora. Então você consegue passar o ano inteiro de bermuda e camiseta dentro de casa e nem sentir passar verão e inverno. Essa é a experiência de se viver numa casa de wood frame. A gente tem clientes que pediram para instalar pontos de ar-condicionado na casa inteira. Depois de um ano a gente visita a casa deles e os pontos estão abertos ainda. A gente pergunta, puxa, mas por que você não fechou, né? Não colocou o ar? Eu falo, olha, eu estou um ano aqui, passei inverno, passei verão, e eu não senti a necessidade porque a casa está sempre fresca ou quentinha no inverno. Então, né, se você pensar na eficiência energética que você ganha com isso, um ar-condicionado, ele trabalha muito menos, ele fica só soprando o ar, porque você gela e isola, você tem um consumo de energia muito mais baixo do que da alvenaria convencional. Né? Agora vem as dúvidas contra as intempéries das pessoas. Né? Isso eu gosto de mostrar os 4 elementos, começar pela água. Né? A água é um problema muito sério para a estrutura, para qualquer estrutura. Né? Isso aqui é uma parede de alvenaria, e vocês sabem, na alvenaria, se estoura um cano dentro da parede, sabe-se lá quando você vai descobrir que tem esse vazamento, né? A hora que estiver muito crítico, porque ela não demora para demonstrar. E para fazer uma reforma aí, para consertar, você tem que rasgar a parede inteira, quebrar, aquela coisa. Então, no wood frame, como isso aconteceria, gente? O wood frame eu falo que é uma construção muito honesta, né? Então, se você tem um vazamento, ela imediatamente já comunica para você. Ela já demonstra para você que ali naquele ponto você tem um problema de vazamento. Aí você vem com uma serrinha, um estilete para tirar o gesso, uma serrinha para tirar a placa de USB. Se você tiver um cuidado até maior, você pode desparafusar as placas, né? Faz o que você tem que fazer de intervenção lá dentro, depois você recoloca a placa, refaz o gesso e sua casa está como nova, né? Com pouquíssima intervenção, tá? Então essa é uma grande vantagem.
Outra coisa, a gente faz vários tratamentos, né, principalmente na fachada, para evitar com que a água entre, mas também que permita com que exista essa comunicação da umidade de dentro para fora, sair do sistema. Tá? Então, você, no wood frame, não tem um acúmulo de umidade dentro das paredes, que é muito importante. Tá? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu tenho muita rinite alérgica, sou muito alérgico, eu mando trocar o tapete, eu mando lavar minha cortina, mas não adianta, continuo espirrando. E o que você não sabe é que o problema de umidade está dentro da sua parede. Isso pode criar bolor, pode criar fungos, o que ocasiona e prejudica aí, talvez, que tem uma rinite, e eu sou muito alérgico, eu tenho esse problema, e eu falo que eu brinco que a casa do wood frame é uma casa hipoalergênica, né? Por esses tratamentos, tá? Na terra, gente, as pessoas perguntam, o cupim vai comer minha casa. Não, porque a gente faz um processo de tratamento, tá? Primeiro vem um processo de autoclavagem dessas madeiras. A autoclavagem nada mais é do que um forno, né? A gente literalmente cozinha essa madeira, impregna ela com um produto que vai deixar ela para sempre, né? Esse produto adere às moléculas da madeira, tá? Então você não precisa refazer. E você vai transformar essa madeira em algo que não é interessante para o cupim comer, tá? Então, existe todo esse tratamento, o controle de umidade. Eu costumo brincar que é o princípio da manteiga e com a margarina, né? Se vocês gostam de margarina, a margarina, na verdade, é um derivado de petróleo. Se você analisar molecularmente ela está mais próxima do plástico do que do alimento. E se você fizer um teste, abre as duas e deixa no tempo, você vai ver que a manteiga embolora, cria fungo, a margarina fica anos lá, ela está inteiraça. E o ser humano é o único bicho da face da Terra que interpreta aquilo lá como alimento. Nenhum outro, nem mosca interpreta aquilo como comida, né? A gente faz mais ou menos isso, a gente transforma, né, essa manteiga gostosa aí pro cupim numa margarina que ele não se interessa, tá? É basicamente isso. E outro problema que não existe no nosso país, mas às vezes pode ocorrer um certo abalo sísmico, uma estrutura rígida não suportaria isso, tá? Você já começa a ter trincas e rachaduras em qualquer abalo sísmico. Aqui no caso, no wood frame, ele tem flexibilidade, é um sistema flexível. É o princípio do bambu, gente. Ele verga, mas não racha. Nessa foto vocês conseguem ver que isso é um prédio construído lá no Japão, tá? 7 pavimentos em cima de uma estrutura que simulou o pior abalo sísmico do planeta. Vocês podem acompanhar esse teste no YouTube, é fantástico. Você vê que a estrutura mexe totalmente, mas ela não trinca, não racha e ela continua intacta, né? Se fosse alvenaria, poderia até implodir. Fogo, gente. Fogo é muito interessante. Então, qual o comportamento do fogo na madeira e numa casa de estrutura de alvenaria? Na verdade, a alvenaria ela não tem resistência ao fogo. A madeira tem resistência ao fogo. Mas é combustível, sim. Mas o importante para a estrutura é a resistência. Eu vou explicar por quê. No caso de um fogo numa casa de alvenaria, o que acontece? Tudo dentro dela. Então, pegou fogo, o bombeiro apagou, aí vem o engenheiro, olha lá e fala assim, não, sua casa está condenada. Mas a minha casa está de pé, sim. Mas o aço, quando chega num ponto de aquecimento, o aço escoa e ele nunca mais volta para o ponto original. O concreto ele começa a estourar, esfarelar, e ele pode até implodir, como foi aquele caso do prédio em São Paulo, né, que pegou fogo lá, que os mendigos moravam, estava abandonado, e a estrutura inteira ruiu, né, ela implodiu. World Trade Center também, mesma coisa, o avião bateu lá em cima, foi aquecendo toda a estrutura e ela rompeu e implodiu. Por quê? Tudo na alvenaria sofre com aquecimento, sofre com dilatação de calor. Na madeira, não. Na madeira você não tem isso. A madeira, ela queima, ela carboniza, ela vira carvão. O carvão é um isolante natural. Ele protege o cerne, né, da madeira. E você precisa carbonizar, consumir todo aquele carvão, virar cinzas para dela passar para a próxima camada, e ela vai queimando em camadas. Até você queimar toda uma estrutura de madeira, vão dias.
Basta vocês acompanharem, né, um exemplo muito, né, interessante que ocorreu há pouco tempo, que foi o incêndio na Catedral de Notre Dame. Observem que pegou fogo na estrutura lá, né, por baixo tudo madeira, né, na torre, e os historiadores ficaram loucos, falaram assim, não joga água, que a água vai danificar o patrimônio histórico que está lá dentro. Vamos deixar consumir, porque a madeira pega fogo pontualmente, vamos deixar consumir, a hora que acabar esse fogo, a gente vai lá e resgata o que sobrou. E se vocês lembram, eu acho que esse negócio ficou queimando por uma semana, até consumir só a torre da catedral. Então, você tem muito mais resistência ao fogo numa estrutura de madeira, por incrível que pareça, do que numa estrutura de alvenaria convencional. Basta você ver aqui, nesse pilar que foi inteirinho chamuscado, e olha como ele ficou por cima, a estrutura está intacta. E o vento a mesma coisa, né? Eu pus até a foto dos 3 porquinhos lá, porque, acreditem, as pessoas perguntam. É igual a 3 porquinhos, vai soprar, vai sair voando. Não, pessoal, eu morei na minha casa, eu morei num lugar chamado Corredor dos Furacões, tá? Lá nos Estados Unidos, eles chamam de Hurricane Alley. E é a segunda maior incidência de furacões do mundo, e eu presenciei 3 furacões, tá, na minha casa, um negócio realmente assustador, minha casa tá de pé. Mas as pessoas falam, mas espera aí, eu vejo lá no noticiário, destruiu a cidade inteira, é porque é de madeira. Não, muito pelo contrário. Zonas de furacão, você precisa construir madeira para aumentar o índice de sobrevivência das pessoas, né? Então, eu falo para essas pessoas, tá, dá pausa lá no vídeo que você viu, dá um zoom e olha lá o que você encontra. Porque furacão tem 5 categorias. Pessoal, a primeira categoria, que é a categoria 1, a mais fraca do furacão, ela começa a partir de ventos de 75 milhas por hora, tá? Que é uns 120, 130 quilômetros por hora. O Brasil nunca teve um vento dessa magnitude, então nunca presenciou um furacão. Você tem uns ventos que chegam próximo, lá nos Estados Unidos é chamado de tempestade tropical, isso no verão você tem a cada semana lá. A partir disso, acima disso, quando chega na categoria 4 e 5, categoria 5, ventos acima de 400 km por hora, não tem estrutura no planeta que aguenta um negócio desse, uma magnitude de vento dessa. Então, se você olha lá, você vai ver que você tem nos escombros, você tem bloco de concreto, você tem tijolo, você tem madeira. Aí, nesse caso, se tiver que está dentro de uma estrutura que rompe, você prefere uma estrutura de alvenaria convencional que gere escombros em cima da sua família, ou você prefere estar numa estrutura onde as paredes são estruturais e elas não saem, elas não se desfazem, ela cai por inteiro, e se você estiver debaixo de uma mesa, de uma cadeira, você está escorado ali e você não tem problema, né, você pode sobreviver, você tem um índice de sobrevivência maior, tá? Então, um outro caso que ocorre aqui no Brasil, por exemplo, se você tem uma magnitude de vento até um certo ponto que movimenta a sua estrutura, você trinca ela, racha ela, e você pode até condenar a sua estrutura, tá? Pela movimentação e o vento. Ao passo que no wood frame não, por aquilo que eu já falei, da flexibilidade, o princípio do bambu. Verga, mas não racha, né? Aí o pessoal fala, puxa vida, mas a construção do wood frame, ela é durável? Sim. Nós temos exemplos no mundo. A madeira, se bem tratada, ela é eterna. Dura mais do que uma alvenaria convencional. Você tem templos, por exemplo, esse templo no Japão é uma estrutura inteirinha de madeira, equivalente a um prédio de 12 andares, construída por volta do ano 300 depois de Cristo, né? Do outro lado, você vê uma construção nórdica dos vikings, inteira de madeira também, que ela está de pé. Então, assim, a madeira, ela é eterna se bem tratada, tá? Aqui, no caso, são algumas construções modernas para mostrar a flexibilidade, né, da madeira na construção civil. A gente tem um prédio já executado em Vancouver, de 18 andares, madeira e vidro, né? Isso aqui é um projeto para executar em Londres, madeira e vidro também.
de 80 pavimentos. Então, se falar que mas a madeira é frágil, não dá para subir arranha-céu, dá. O Calil está aí também, atestou isso, né? E agora, para falar só um pouquinho, né, do nosso trabalho, tá? Como eu falei para vocês, o produto final é como uma casa normal, convencional. Essa foi uma residência de 55 metros quadrados que a gente fez dentro do nosso galpão, montou ela no nosso galpão para testar, depois a gente desmontou e montou no campo. Então, existe essa flexibilidade muito grande, né, da estrutura. Uma residência de 380 metros quadrados, 2 pavimentos. Eu mostrei aqui o primeiro pavimento, a gente montou em um dia, né, 25 paredes, né, colocadas em um dia. Então, o produto final também ficou uma casa moderna, né? Ali eu deixei ainda, tá na argamassa, vamos falar que a gente chama de base coat, na argamassa, para falar que nesse ponto, daqui para frente, antes de vir os acabamentos finais, ela fica com cara de casa comum. Aí já ninguém mais fala que método construtivo usou. Essa aqui, uma casa 276, eu deixei até o ponto amarelinho ali que vocês estão vendo, que é uma das formas de tratamento hidrofugante, tá? Que justamente vai fazer esse trabalho de não deixar a água entrar, tá? Mas permitir com que a água saia do sistema. Existem várias formas, né? Essa é uma delas. Essa aqui foi uma biblioteca que nós fizemos. Foi a primeira biblioteca aí da América Latina, em wood frame. É a primeira construção pública, né? A gente fez uma doação, está em Campinas essa biblioteca, a gente fez uma doação para a prefeitura, e ela foi construída junto à Fundação Síndrome de Down, tá? Então foi um trabalho muito bonito, muito bacana. A gente deixou ela na cimentícia, na placa cimentícia aparente, ficou bem moderno, né? Fizemos cidade cenográfica e cenários da Rede Globo. Então, esse foi um trabalho muito interessante, uma experiência bem legal para a gente aí, tá? E para falar um pouquinho para vocês aí sobre a nossa empresa, gente, eu acho que eu consigo resumir o nosso trabalho com uma palavra só, né? E porque nós somos apaixonados pelo que a gente faz, nós somos apaixonados pelo sistema, e se eu conseguir passar e transmitir aqui hoje um pouquinho dessa paixão para vocês, eu cheguei no objetivo do meu dia aqui hoje, desse bate-papo com vocês hoje. Então, muito obrigado, quero agradecer a oportunidade. Paulo, espero que eu não tenha ultrapassado o tempo, eu tentei ser o mais breve possível. Não, Marcel, foi ótimo. Eu já aproveitei que, se você puder parar o seu compartilhamento de tela, fica melhor para a gente conversar aqui agora. Claro. Eu já aproveitei aqui, coloquei no chat os 2 vídeos que eu tenho com você aqui, para o pessoal assistir, né? Que é o Saiba Mais sobre o Woodframe, o vídeo que você fez, uma entrevista. O sistema Woodframe na prática é aquele que você vai... Deixa eu ligar minha luz aqui, que estava desligada. Pronto. E aí eu fiz o sistema Woodframe na prática, que você vai numa obra e mostra passo a passo como é que é feito e tal. Então, se você que está assistindo, a gente quer saber um pouco mais, está lá no nosso YouTube, mas eu já coloquei o link aqui no nosso chat aqui para você acompanhar. E aí eu queria aproveitar você, é o seguinte, a MG Homes, você fabrica tudo na MG Homes, já leva pronto, quer dizer, depois é só o guindaste para montar a casa e o pessoal para juntar tudo, é isso? Isso, exatamente, Paulo. A gente consegue abraçar a obra global, né, desde o início, tá? A gente fabrica tudo, né? Os painéis, eles são feitos, até a tubulação elétrica, hidráulica, tubulação seca, a gente já passa em fábrica, coloca as mantas, né, termoacústica, faz o fechamento dessas paredes e leva ela pronta já para campo. Chega no campo, conecta com o radier, que é a fundação, o guindaste vai conectando as paredes, e daí a gente parte para a fase de acabamentos finais, o tratamento da fachada e acabamentos finais. Então, praticamente todo o processo. Você viu que eu tirei uma foto aqui agora para registrar esse momento agora, que eu sempre tiro a foto dos bastidores, vai ter que tirar aqui ao vivo todo mundo, que é o seguinte, a gente está registrando tudo, tá? Todas as palestras, tudo a gente está registrando, está aqui, e eu mando para o pessoal, a gente está comunicando todo mundo como são as palestras. Porque o que a gente precisa nesse exato momento é mostrar.
é mostrar o que foi feito aqui, mostrar o que vocês estão fazendo, fazer com que esse congresso, que as palestras cheguem a mais gente. Então, a gente não vai parar por aqui, essas palestras estão todas gravadas, a gente vai depois disponibilizar as palestras ao longo do ano, até o próximo evento, para que quem perdeu assista, e quem está inscrito, todo mundo está inscrito, vai poder assistir essas palestras a hora que quiser, tá? Poder rever, matar saudade, ver de novo, porque tem muita informação aqui, e a gente colocou muita informação, né? Não dá para aprender tudo num dia só, ou em 3 dias. Então dá para ficar lá, volta, assiste aquela palestra. Muita gente não deu para assistir, né? Porque estava aquela correria. Eu sei, Maria, até os nossos palestrantes estão a 1000 por hora aí, todo mundo trabalhando bastante, né? O caso de vocês aqui, para segurar vocês foi difícil. E aqui o Wilson Roberto Pinto. Boa tarde, Marcel. Qual é o produto utilizado no processo de cozimento para o tratamento da madeira que você comentou? Olha, o produto, na verdade, varia do fabricante, tá? Do fabricante que eu digo assim, do produtor do Pinus, tá? A gente utiliza alguns fornecedores, mas especificamente, eu acho que essa resposta ela está inclusa na palestra do meu amigo Leonardo Lenz, no qual um dos grandes fornecedores de pinos, ele que cuida desse tratamento, ele está sempre em busca de novos produtos, né, para mais modernos, para fazer, né, todo esse tratamento. Então, assim, produtos que causam o mínimo de impacto ambiental também, porque essa é uma grande preocupação, né? Hoje já não causa tanto, mas tá, se você desmontar uma casa dessa ou desfazer uma casa dessa, eu posso queimar isso, posso pôr fogo nessa madeira, né? Então, essa preocupação é muito interessante e impacta muito no produto que a gente está usando, e esse produto ele vem sempre se desenvolvendo para atender cada vez mais essas normas de acordo com a sustentabilidade e tudo mais, tá bom? O Leonardo Lenz citou você na palestra dele, citou a MG Homes, que fornece madeira para você, ele citou. E ainda citou também o Guilherme Stamato, que foi o nosso palestrante, que faz toda a estrutura, e ele está aqui perguntando aqui. Vamos lá. Guilherme Stamato, parabéns para o Marcel e para a equipe da MG Homes. Grande trabalho de atender o público de alto padrão em casas de wood frame. Encarando grandes desafios arquitetônicos e tendo resultados muito interessantes. Parabéns por acreditar no wood frame e empreender nesse caminho. Eu também assino embaixo. Que parabéns, não é fácil, não. Eu faço assim, eu estou falando para um monte de gente aqui, é o seguinte, nós estamos abrindo esse congresso, o trabalho de vocês, assim, nós estamos abrindo picada na selva com canivete. Ou seja, nós só estamos começando, estamos ali, ó, cirúrgico ainda, né? Um dia a gente vai ter um facão, a selva vai se abrir um pouco mais, a gente vai chegar na clareira, se Deus quiser. Porque é o seguinte, é que você e o Calil acabaram de falar agora, o mundo inteiro, né? O hemisfério norte trabalha com madeira, por que nós não? A madeira aqui é muito mais fácil, ela cresce mais rápido, etc. Né? Nós temos facilidade, temos tudo para isso. Aí você começou a falar de rachadura, mancha na parede, eu falei assim, meu Deus, será que ele veio aqui em casa? Eu não vi. Né? Porque está um barulho tremendo aqui, não sei se está vendo, que eu tenho, às vezes eu tenho que pôr fone de ouvido, porque está tendo construindo um sobrado de alvenaria aqui, que hoje eles estão cortando a parede e o chão de concreto do segundo andar para passar o cano. Então, um barulho aqui que você não tem noção. Cortando, então, um barulho tremendo. Fora a caçamba lá fora, né? Então, eu falo o seguinte. Igual o Eloy falou assim, a vantagem da casa de madeira, assim, ela não tem caçamba, né? Já é um grande negócio não ter caçamba, né? E o que está acontecendo no terreno aqui? Essa casa, você o primeiro andar, chegou no segundo andar, ainda falta terminar a casa, falta fazer piscina. O terreno está afundando para o lado de casa. Então, a parede do meu casa está com rachadura assim, está rachadura, todo o piso está rachado. A casa começou a rachar por dentro, ou seja, o terreno está se movimentando. Que é um terreno livre, de repente veio, começou a casa, no segundo andar, nem fizeram o telhado ainda, o terreno está afundando. Então, eu estou esperando para depois conversar com o engenheiro para ver o que a gente vai fazer. E aí está o quê? Está entrando água na casa também. Então, tudo que você falou, eu falei assim, meu Deus, eu deve ter vindo aqui em casa, eu não fiquei sabendo. Então, é isso, cara. O brasileiro está acostumado com rachadura, eu lembro. Todas as casas que eu mudei tinha rachadura, né? É absurdo isso. E agora vamos lá. O Wilson Roberto Pinto complementa. Parabéns pela excelente apresentação. Obrigado. O André Modeste. Falei com o gerente da Caixa
e ele nunca ouviu falar sobre o de frame. É exatamente isso. É, Eu vou contar a experiência. Eu fui aqui querendo comprar um terreno aqui em dois condomínios fechados aqui. Falei, não, eu quero fazer uma casa de madeira. Não, que é proibido. Ah, não deixa. Nosso condomínio não é proibido casa de madeira aqui. Fui no Alphaville, o cara falou, só tem uma ali, foi feita aquela pré-fabricada, e o cara precisou entrar na justiça, então ele tem o juiz determinou que ele pode construir aqui. E está todo mundo bravo com ele, porque ele construiu uma casa. A casa é bonita até, bem feita, um sobrado bonito e tal. Eu assim, não, mas ele está assim, a pessoa nem conversa com ele. Eu falei, que absurdo. Falta de. É que falamos agora que o Caio falou, é falta de informação, nós estamos aqui para isso. Marcelo. Eu vou até adicionar, né, um comentário muito interessante, foi muito boa esse questionamento, porque várias pessoas perguntam, mas o sistema ele está 100% aprovado dentro da Caixa, tá? Baseado na norma brasileira, tá? Que é a SINAT 005, que está virando a BNT, já está em consulta pública, tá? A aprovação existe. O que existe também, infelizmente, é a desinformação dos próprios gerentes da Caixa, tá? Porque a linha de financiamento é a mesma para qualquer outro método construtivo. Eu moro num prédio que o superintendente regional da Caixa mora aqui também, e ele falou para mim, Marcel, qualquer cliente que chegar para você, manda para mim direto, que daí eu já descubro quem é o gerente dele, eu já jogo a cartilha no colo do gerente e falo assim, tô aqui, ó, se informa, liga para o seu cliente e fala que a gente pode financiar a obra dele de wood frame. Então, ela está 100% aprovada na Caixa Econômica, tá? Não, mas eu tenho outro gerente que falou o seguinte, não, a gente não financia, porque casa alvenaria dura bastante. Cara de madeira não dura os 35 anos do financiamento, ela vai ficar depois, não tem preço, então você depois, se você não pagar no final, na hora de vender sua casa não paga o financiamento, a gente não vai financiar. Dura mais do que alvenaria convencional. Aí eu falo o seguinte, eu complemento o seguinte, você conhece o Bill Gates? A casa dele custou 136 milhões de dólares, tá aí no noticiário. Vai lá falar para ele que a casa dele não dura, vai falar para casa dele que a casa dele é casa de pobre, que é casa de madeira, vai falar mal da casa dele lá para você ver, vai lá conhecer a casa dele. Então, sabe, é wood frame, é falta de conhecimento. Né? Então, graças a Deus, tem irmãos à obra na televisão para dar pelo menos um caminho, né? Eles são muito simpáticos, estão ajudando. Eu fiquei sabendo agora que vai ter um wood frame Brasil aqui, eles vão fazer uma série aqui, são 2 apresentadores, né? Vai ter o Lutz vai apresentar junto com um arquiteto, vai começar agora, acho que agora, em junho também. Então, assim, estão começando, então tem gente ajudando. Bom, se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai restinho do dia, e a Silvia vai daqui a pouco falar assim, e eu aqui, né? Então, é o seguinte, Marcel, eu queria agradecer sua parceria, sua apresentação, e quero as suas considerações finais. Paulo, eu que agradeço a todos vocês aí pelo empenho, esse evento maravilhoso. Obrigado a todos que estão acompanhando aí por né, cada vez mais se interessar por essa construção, que é realmente, como eu acho que todos os palestrantes falaram aqui, é o futuro da construção civil, gente. O Brasil ele está atrasado, mas ele está acordando. Então, nunca é tarde, vamos migrar aí para essa construção que tem tudo de bom, só tem benefícios. A última coisa aqui que eu deixo o recado é que, assim, eu falo para os meus clientes, eu brinco com eles, falo, o difícil é você conseguir convencer alguém a ir para a Índia, né? Porque você vai lá, você vai ter um problema, você tomar água, você pode ter alguma desinteria ou comer alguma coisa esquisita, né? O fácil é convencer alguém a ir para Disney, que é tudo bonito, tudo funciona, tudo redondinho. Nós não estamos oferecendo a vocês a Índia, nós estamos oferecendo a vocês a Disney, então o convencimento fica muito fácil. Gostei dessa analogia, vou usar mais vezes. Gostei dessa analogia aí. E o André Modesti já resume aqui. Realmente temos muitos trilhos para abrir, temos muito. Obrigado, Marcel. Obrigado a vocês todos. Guilherme, roda a nossa vinheta que a Silvia Scali já está na linha.